em valor e segui a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E Deus, quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do pecador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar desta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória seja dada por do Senhor. Nosso texto para o estudo de hoje é Malaquias, capítulo 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Antes é o último livro do Antigo Testamento. É só você chegar lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, voltar, você já está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Malaquias 3, 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor
e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Daquele dia farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Senhor Deus, nesse momento, nós acabamos de ler, Senhor, a tua palavra. Agora nós pedimos, Senhor, nos orienta, Pai, para que cada palavra que for pronunciada nesse estudo, Senhor, possa ser para a sua, ó Pai, para a edificação da sua igreja. Senhor, toma nas suas mãos aqueles que aqui estão e aqueles que também não podem estar aqui, Senhor. Seja com cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, o tema do meu estudo hoje é Deus procura por adoradores verdadeiros. O profeta Malaquias é um dos livros, talvez, mais conhecido no meio evangélico. E eu acredito que a igreja sabe porque talvez ele é o livro mais conhecido no meio evangélico. Porque é um livro que é usado quando a questão é falar de dízimo. Quando falamos de dízimo, obviamente nós nos lembramos de Malaquias, principalmente nesse capítulo 3. Então, toda vez que você ouve um pastor falar de dízimo, ele vai relacionar sempre a essa questão desse livro. Mas eu quero dizer para vocês que o livro de Malaquias não é um livro que se trata apenas da questão do dízimo. O livro do profeta Malaquias, ele vai trazer uma série de repreensão. Nós lemos aqui alguns versículos que são interessantíssimos. São muito interessantes. Mas o texto fala do cuidado que nós devemos ter de fazermos as escolhas certas. Então, o que nós devemos fazer, conforme aquilo que nós acabamos de ler? Primeiro, nós temos que entender que como nós servimos ao Senhor, nós somos chamados de bem-aventurados. E o que é a palavra bem-aventurado ou bem-aventurado? Feliz seria uma palavra bem simplificada, porque a palavra bem-aventurado ela é muito mais do que ser feliz. Então aqui está falando mais do que feliz. É algo que vai além da felicidade. Nós somos escolhidos para sermos felizes. O que muita gente não entende o que é verdadeiramente a felicidade. Tem gente que pensa que felicidade é rir, é ficar sempre mostrando os dentes bem escovados.
Não, felicidade não é isso. Isso aí é uma alegria momentânea. Felicidade é um modo infinito de vida. E as pessoas que são felizes, elas não estão isentas dos problemas que existem na vida e no dia a dia. Porque todo ser humano vai passar pelos problemas do dia a dia. Por exemplo, quem é casado vai passar pelo problema, às vezes, da falta de compartilhabilidade. Quem é solteiro vai passar pelo problema de que está correndo atrás de achar alguém para o completar. Fora os problemas relacionados à questão financeira, também há outros tipos de problemas que existem na vida. Então, ser feliz não significa que nós estamos isentos dessas coisas. Essas coisas estão no nosso dia a dia. Cada dia é um dia. A vitória que nós conquistamos hoje significa que nós temos que lutar para conquistar outra vitória amanhã. E se nós não tivermos essa felicidade que a Bíblia nos relaciona, nós não vamos conseguir vencer os obstáculos da vida. Então o texto diz: bem-aventurado porque sereis terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então a primeira coisa que nós devemos aprender para termos uma vida de felicidade completa é que nós precisamos aprender a honrar a Deus. O crente, ele tem que honrar a Deus. O crente não é só crente quando está no templo. O crente não é só crente quando está reunido no meio dos irmãos. O crente, ele honra a Deus em toda a sua maneira de viver. Vamos ler aqui o capítulo 1 de Malaquias. Malaquias 1. Versículo 6. Diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Quem é que está falando isso aqui? Deus. Quer dizer que o povo não honrava Deus. Tinha religiosidade, tinha sacerdotes, tinha sacrifício, mas o principal, que era honrar a Deus, eles não honravam. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Olha só, duas coisas que estavam faltando. Primeiro, honrar a Deus. E segundo, temer a Deus. Então a primeira coisa para sermos realmente bem-aventurados é honrar a Deus. Como nós podemos honrar a Deus? Honrar a Deus com a nossa
falando pão imundo. Isso quer dizer que algo sujo, podre, estava sendo oferecido no altar. E muitas das vezes isso está acontecendo no tempo que nós estamos vivendo. Porque o povo não está oferecendo sacrifício vivo, está oferecendo sacrifício imundo a Deus. E dizeis, em que havemos profanado? É uma série de perguntas. Deus está fazendo pergunta aqui a quem? Os sacerdotes. Porque quem oferecia não era o povo dava para o sacerdote oferecer sacrifício. Só que o sacerdote, em vez de honrar a Deus, em vez de ser um sacrifício agradável, fazia um sacrifício que não estava agradando a Deus. Meus irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, muita gente está oferecendo sacrifício que não agrada a Deus. Muita gente. Nós não podemos generalizar, mas tem locais que nem mais sacrifício vivo fazem para Deus. Tem determinados lugares que estão ensinando que o crente não deve mais orar e não deve mais jejuar. Dia desse eu estava assistindo um pregador. Ele está falando que jejum era coisa da lei e não precisa mais fazer jejum. Que não precisa mais você fazer sacrifício de oração. Ora, meu irmão, é lógico que oração não significa meramente que você está fazendo sacrifício. Mas a oração ela tem que ser algo verdadeiro entre tu e Deus. Não é orar de qualquer maneira. Tem gente que acha que oração é aquela que você dobra o joelho e você grita, soberano Deus, eterno Pai. A oração mecânica. Que você anda repetindo as mesmas coisas. Por isso que a Bíblia diz que nós, ser humano, não sabemos verdadeiramente orar. Porque quem nos ensina o que nós vamos falar em oração é o Espírito Santo. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que orar está cada vez mais escasso na igreja. A gente tira por nós mesmos. Nós chegamos na igreja, às vezes a gente não dobra nem o joelho. Já chega sentando, está calor, o tempo está quente. E quando nos dá um microfone para orar, a gente fala, não, pode passar para o outro, a gente não quer orar. A gente tem uma certa preguiça de orar. A verdade é essa. E todas as vezes que nós deixamos de orar, nós não estamos honrando a Deus. Porque Deus é um ser comunicável. A oração não é nada mais e nada menos do que uma comunicação tua com o teu Deus. Se você não falar com Deus, como é que você quer que Deus fale contigo? Você vai para a igreja, aí Deus usa profeta aí para todo mundo, mas não usa para você. Você não está falando, você não pede nada para Deus. Como é que você quer que Deus fale com você? Como é que você quer que Deus fala com você se você não tem
questão de falar com Deus. E falar com Deus, tem gente que acha que é só quando a gente dobra o joelho. Ah, eu tenho que dobrar meu joelho para falar com Deus. Não, você pode falar com Deus em pé, sentado, na cama, deitado, andando na rua, em qualquer lugar, você pode orar a Deus. Não é meramente de joelho. O joelho é uma questão de humilhação. Quando você dobra o joelho, você está se humilhando diante de Deus. Mas a oração, na maioria das vezes, quando se falava de oração, era feita de pé. Deus mandava, levanta-te, fique em pé. Isso era oração. No tempo bíblico, a oração e a conversa com o Criador era sempre de pé. Deus queria que o homem ficasse em pé diante dele. Então a primeira coisa que nós precisamos para ter uma vida realmente de felicidade é honrar a Deus. Honrar a Deus. Veja só, Malaquias capítulo 1, versículo 7. Vamos ler? Capítulo 1, versículo 7. Mais uma vez. Diz assim, oferecei sobre o meu altar pão imundo. Ah, que coisa dura, né, irmão? Deus, quem está falando isso aqui não é o profeta, não. Quem está falando isso aqui é Deus. Deus está falando que os sacerdotes estavam oferecendo pão imundo no altar. O que não é diferente de muitos lugares hoje que estão oferecendo pão imundo para o povo. Estão contrariando aquilo que está na palavra de Deus. Estão ensinando aquilo que a Bíblia não diz. Eles querem pegar versículos da Bíblia e interpretar conforme a sua mentalização. E a Bíblia não foi feita para nós interpretarmos do jeito que nós queremos. Quem revela a palavra de Deus para nós é o Espírito Santo. Se nós colocarmos o nosso pensamento para poder traduzir a Bíblia para o povo, nós vamos dar um pão estragado para o povo. E aí o povo vai sair daqui sendo enganado, como está sendo em muitos lugares. Há um engano no meio religioso de pão estragado sendo distribuído no altar. Palavras que não edificam, palavras que só trazem, massageia o ego do ser humano. O ser humano está batendo no peito que ele é importantíssimo, que ele tem que ser, que ele pode ser, mas ele esquece que na realidade só quem é na nossa vida é aquele que criou os céus e a terra. Se o Criador dos céus e a terra dizer acabou o tempo de viver, não tem bambambam na vida que fique em pé. Então nós temos que aprender a honrar a Deus e não oferecer pão imundo no altar. Então temos que tomar cuidado quando vamos ensinar a palavra de Deus, para não ensinarmos heresias na casa de Deus. Nós estamos vivendo no século XXI, que é o século da informação. Nós vivemos o tempo da informação. Coisa que não tinha nos anos 80, tem hoje. Aqueles que são mais antigos como nós aqui, viveu na época anti-celular, que não tinha celular, não tinha muitas coisas que tem hoje. Computador era raro para pobre. Pobre não tinha computador em casa, só os ricos e as empresas. Lembra lá dos anos 80 e 90? 90
quando começou a aparecer os primeiros celulares no Brasil, aqueles tijolão, né? Lembra daqueles Motorola que tem uns rádios hoje que são ainda daquele tipo. E aí, quando entrou a tecnologia, começou a mudar muita coisa. A visão do povo começou a mudar porque veio a internet, e a internet trouxe o quê? Informação. Você quer uma informação em tempo real, é só acessar a internet lá. Eu quero saber como está o trânsito, eu quero saber como é que se vai chover, se não vai chover. Você vai lá na internet e vai te dar toda a informação que você precisa, sem você precisar ligar na televisão. E assim é na questão da Bíblia. Tem muita informação a respeito da Bíblia, mas poucos delas são informações verídicas. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pega na internet. Porque você pode pegar uma heresia na internet e ficar passando por pouco. Então Deus, ele não aceita que no altar seja oferecido pão imundo. Se você é pregador da palavra, você gosta de pregar a Bíblia, se você pregar pão imundo no altar, você vai prestar conta naquele dia. Porque milhares e milhares de pessoas, ou centenas e centenas de pessoas que te ouvem, vão ser enganadas por aquilo que você está passando para eles. Eu vivi num tempo que a igreja tinha prazer de adorar. Hoje tem muito lugar aí que você não vê mais adoração a Deus. Como eu já falei aqui em alguns dias atrás, não estão nem mais louvando a Deus nas igrejas. Pouca gente está louvando a Deus. Você vê pessoa cantando, e cantar é bonito, canta. Tem gente que pensa que cantar é louvar. E nem sempre cantar é louvar. Cantar é cantar mesmo. Porque louvor é aquilo que sai da alma. Para quê? Qual o objetivo do louvor? Quem sabe aqui qual é o objetivo do louvor? Não, o objetivo do louvor é adorar a Deus. Esse é o objetivo do louvor. Só que, pode falar. Eu sei lá, o que tem no louvor tem na Bíblia. Mas nem tudo. Mas nem tudo que tem no louvor tem na Bíblia. Porque o louvor, as músicas são poemas que alguns tiram até textos da Bíblia, mas outros não. Outros até pegam, e o grande problema é que muitas músicas que parecem estar louvando, na verdade não estão. Não estão. Porque nem tudo que está dentro da igreja, nem toda música é inspirada por Deus. Nem toda. A música é uma coisa criada pela mente do homem. O homem pega um texto da Bíblia e cria uma música. É uma interpretação por intermédio de uma música. E aí que vem o problema. Porque você pode usar a música para louvar a Deus e também pode usar a música para o egoticismo humano, para massagear o ego do homem. E tem muitas músicas que massageiam mais o ego do homem do que adorar a Deus. Porque o que é para adorar a Deus é para adorar somente a Deus. Não tem que levar o nome de homem, nem de mulher, nem de pastor, nem de pregador, nem nada disso. Tem que ser para Deus. Então por isso que eu falo que nem toda música é louvor. Música é música, são bonitas. Você pode cantar, não está proibido de cantar música. Mas não pode dizer que aquilo ali é um louvor, porque não é. Se a gente pegar a letra aí de muitas músicas aí, você vai ver que de louvor não tem nada.
bonito? Pô, coisa bonita. Você cantar é muito bonito, que vai sentar na mesa, que vai sentar na mesa do rei e não sei o que lá. Mas o que tem isso, sentar na mesa do rei, com louvor? Nada. Não tem nada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aqui continua lá, e dizer, olha só, Deus estava falando que eles estavam oferecendo pão imundo, mas também eles dão a resposta para Deus. E qual é a resposta que eles dão? Ainda no versículo 7, olha só. E dizer, em que havemos profanado. Eles faziam errado e achavam que estavam certos. Isso aí é o que muita gente faz. O errado e quer fazer do errado o certo. Pastores hoje que estão pregando que o homem viver com uma mulher sem casar, está certo. Que não tem pecado nenhum, que pode participar da ceia, que pode estar juntamente com os irmãos, que pode se batizar. Tem pastor que fala assim, né? Um pastor um dia desse aí respondendo a pergunta de um irmão sobre se uma pessoa amaziada podia ou não se batizar. Ele disse, meu irmão, me diga aí na Bíblia o que está escrito, qual foi a primeira se existia casamento em cartório no tempo de Jesus. Isso parece mesmo. Pode passar. Pode batizar. Então, se não existia casamento em cartório no tempo de Jesus, se um homem vive com uma mulher e eles são uma família, eles estão casados diante de Deus. Olha só o que os homens estão ensinando nos altares hoje. Eu fico admirado com esse tempo que nós estamos vivendo. Eu estou admirado. Eu acho que até eu mesmo, eu acho que eu estou um pouco fora daquilo que eu aprendi na minha mocidade. Porque na minha mocidade, até para cantar no grupo de jovens tinha que ser virgem. Se a menina já tivesse tido relação sexual, ela não sentava no grupo jovem. Não sentava. Era assim. Já teve relacionamento, já teve relação. Ela era jovem, nova, mas ela não era pura e não podia cantar como jovens puros. Então era separado os jovens puros dos jovens que já tinham relação sexual. Isso na minha época. Hoje faz grupo de jovem aí, de jovem casado, jovem que já teve uma vida errada, todo mundo junto, mas de uma certa forma nós estamos vivendo um tempo pós-moderno, é verdade. Que se a gente for pegar e falar assim, você não pode cantar no grupo de jovens não, porque você já teve relação, você vai entristecer, porque às vezes ela quer participar e ela não pode participar. Então, a gente não pode botar mais o nome que antigamente os jovens eram chamados de grupo de mocidade. Agora não é mais mocidade, agora é jovens. Uma mulher para cantar no conjunto das varoas tinha que ser casada. Não podia estar amaziada. Na época, se ela estivesse morando com o marido, ela não cantava com o grupo das irmãs. Ela ficava com vontade também, mas as irmãs estavam assim, sempre dando conselho, mas ela não podia porque a doutrina da igreja não permitia. Na minha época, homem divorciado não podia ser obreiro. Se ele tivesse casado e se divorciasse, ele nunca ia ser obreiro da igreja. Ele podia até participar como membro, mas obreiro ele nunca ia ser. Eu conheço aí diáconos de igrejas que estão há mais de 40 anos só como diácono. Nunca foram levantados a presbítero. Aí você fala assim, mas e se ele tivesse o chamado de presbítero?
Hoje está fácil todo mundo ser pastor, irmão. Pastor hoje está uma facilidade. Hoje todo mundo, aqui, igrejas como a nossa aqui, a gente às vezes faz um culto de festividade, a gente escolhe o obreiro que a gente vai, consagra, obreiro, missionário, pastor, com alegria. Às vezes não fica aqui, vai para outro lugar, mas está ali. Mas na época antiga, para você ser pastor, tinha que ter chamado pastoral. E o pastor botava na prova. Eu lembro do saudoso pastor Daniel, não era Daniel, era o pastor Daniel, lá da Fazendinha. Todos os obreiros que ele ia escolher, ele fazia teste. Lembra quando estava sendo construída essa igreja aqui no Vale do Canitá? Essa igreja que tem aqui no Vale do Canitá, Assembleia de Deus, pastor Daniel? Eu ali comecei ali, junto com o pastor Daniel, ali no buraco, ali cavando buraco. Era eu, o pastor Daniel e o Carlos Augusto, aquele Carlos Augusto que lá de cima, lá escurinho, a gente cavando para poder fazer aquela. E aquele vizinho lá que eu esqueci o nome dele, que eu até falei com você naquele vídeo. A gente cavando ali, o pastor Daniel falava assim, ó, eu olhava para mim, ó, quero você amanhã, 6h30 lá na Canitá. Então 6h30 eu tinha que estar levantando para estar lá na Canitá. Chegava lá assim, para a gente começar a cavar para fazer as sapatas para poder aumentar, porque era uma casa, antigamente era uma casa. Aí eles foram fazendo e construindo o templo. E assim mesmo o teste que ele fazia para a gente ser porteiro da igreja. Coisa que hoje ninguém quer ser porteiro. Ninguém quer ficar na portaria. Mas naquela época você primeiro tinha que passar pela portaria para depois ser diácono. Então você tinha que estar na portaria, receber as pessoas, conversar com as pessoas, orientar as pessoas na igreja, para depois você ser diácono. Hoje em dia, o cara nem precisa ser diácono, o cara já vai de membro direto para pastor. Nunca passou por uma escola dominical, nunca foi num culto de doutrina e hoje já é pastor. Fora que na internet hoje você compra carteira de pastor para todo qualquer lado. Você entra aí num site aí que está vendendo lá carteira de pastor. O cara compra. Tem um monte de pastor aí que tem carteira comprada. Que nunca foi nem de igreja, mas comprou uma carteira de pastor. E aí a gente pega esses homens e bota aqui para pregar no altar, que às vezes não tem nem testemunho, nunca deu testemunho na vida, está oferecendo pão imundo na igreja. E a gente está recebendo esses homens. Então a gente tem que tomar cuidado. Temos que aprender a honrar a Deus. A segunda coisa é nós temermos. Temos temor. E é uma das coisas que está faltando também no nosso tempo. Temor a Deus. O povo já não está mais temendo a Deus na igreja. Tem crente brincando com línguas estranhas. Beleza, aí eu estava vendo os irmãos ali brincando e falando balabalaia para cá, balabalaia para cá, de brincadeira. Brincando com as coisas de Deus. Aí você faz a pergunta, por que Deus não fulmina um ser humano desse que está brincando com ele? Porque Deus é gracioso, porque Deus é misericordioso. Mas vai chegar um dia e a conta vai ter que ser paga. Então nós temos que temer a Deus. Então, naquela época, o sacrifício era feito com sacrifícios de animais. Eu estava agora há pouco assistindo uma reportagem que eles estão começando a construir o terceiro templo lá de Jerusalém, lá de Israel. Então já fizeram as roupas de sacerdote, já tem o sumo sacerdote é apenas uma roupa, porque só é um sumo sacerdote para aquele templo.
já estão preparando os altares de sacrifício, que vão voltar a sacrificar animais novamente. O que eu vejo nisso aí é que, brevemente, Jesus vai voltar. Esse terceiro templo, na minha opinião, vai ser aquele templo que o filho de Satanás vai sentar e vai profanar. Isso é na minha opinião, que o anticristo vai profanar. Então esse terceiro templo, quando começar a ser construído, pode contar que estamos perto da volta de Jesus. Terceira coisa é nós escolhermos a forma correta de adorar a Deus. Vamos lá. Aqui no capítulo 1 ainda de Malaquias, versículo 12. Diz assim: mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível. Olha só o que está sendo falado aqui. Se você ler com atenção, está falando da mesa do Senhor. E quando você fala da mesa do Senhor, está falando automaticamente de quê? Da ceia. Eu estava ouvindo um camarada dizer que a ceia não é mais necessária. Veja só esses pregadores que estão pregando pão imundo na igreja. Estão falando que você não precisa mais cear. Se de um lado você não pode cear em pecado, por outro lado, se você está em comunhão com Deus e você deixa de cear, você está tão em pecado como aquele que não ceia por pecado. Porque você está deixando de participar daquilo que é uma ordenança do Senhor. Certo? A ceia não é uma invenção de pastor evangélico e nem de padre católico. Porque na igreja católica também tem a ceia. Mas a ceia lá eles chamam de o quê? Eucaristia. Lá eles dão a Eucaristia. Aqui nós somos, todos os meses nós nos reunimos para participar do pão e do vinho. Sendo que a ceia do Senhor, originalmente, era uma mesa farta. Era uma mesa farta. Os judeus, quando faziam a ceia, na ceia tinha tudo. Tinha pão, tinha vinho, tinha ervas amargas, tinha tudo que simboliza, principalmente cordeiro. A carne do cordeiro fazia parte do ritual da ceia. Porém, a igreja só usa dois símbolos para a ceia: o pão e o vinho, porque o Senhor disse que o pão seria o símbolo do seu corpo e o vinho o símbolo do seu sangue. Então, as outras coisas que eram oferecidas na ceia não tem tanto simbolismo, mas o pão e o vinho é algo praticamente simbólico para nós. Vamos voltar lá para o capítulo 3, versículo 13.
versículo 13 do capítulo 3 de Malaquias. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Olha só que o povo sempre dava uma resposta. Deus falava e eles respondiam. Deus está falando, ó, vocês foram agressivos para comigo. Vocês foram desrespeitosos para comigo. E aí o povo fala, em que nós temos falado contra ti? O povo era um povo falso e hipócrita, porque eles erravam e não reconheciam os seus erros. Está aqui um grande ponto para a gente. Sabe qual é o grande problema de muitos evangélicos hoje? Não reconhecer que erram. Erram e continuam errando e acham que estão certos diante de Deus. Pessoas que pecam, mas não se arrependem do seu pecado. Tem gente que peca, mas continua pregando. Peca, mas continua ensinando. Peca, mas continua profetizando. Coisa séria. E quem está de fora e não conhece, vai dizer que aquele ali é uma bênção de Deus. Porque a gente olha muito a aparência. É verdade, meu irmão. Você olha os irmãos pela aparência. Se ele está bem ataviado, de terno, de gravata, bem vestido, é um santo homem de Deus. Mas se ele está andando ali de bermuda na rua, ele é um crente rebelde. Ele está de bermuda. A gente olha o quê? Aparência. Só que às vezes é bem o contrário. O que está aqui de camisa comprida, de gravata, de terno, é um falso crente. E aquele às vezes está andando de bermuda na simplicidade, é um cara fiel e sincero a Deus. Porque a fidelidade a Deus não está no que nós vestimos. Tem gente que acha que a veste nos faz santos. Se fosse assim, a macumbeira era santa. Porque o que a macumbeira bota de lado, de cima, abaixo, é uma coisa, se tampa toda. Santidade não está no que nós vestimos, não, irmão. Claro, nós temos que vestir com sabedoria e modéstia. Nós não temos que escandalizar os irmãos. Então, se eu sei que eu vou escandalizar o irmão, eu não vou sair por aí. Eu, como pastor, não vou sair por aí andando sem camisa, de bermuda, para me escandalizar o irmão ali da frente. Para falar, o pastor, todo largadão. Mas isso não é teor de santidade e nem de temor a Deus. Temor está em nós praticarmos o que está na Bíblia. E santidade não é na questão apenas de vestir. Santidade é em toda maneira de viver. E nós queremos massagear o nosso ego e dizer que nós somos melhores porque nos vestimos bem, porque temos uma veste bonita. E não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que nós precisamos mudar nosso coração primeiro. A santidade vem do interior para o exterior. A santidade tem que vir de lá de dentro. Não adianta eu botar terno, bonito, e está com o interior praticamente apodrecido. Que eu vejo de gente que aparentemente são santos, mas vive só fazendo maldade,
Tem crente mau. Já vi crente fazer coisas ruins. Crente se alegrar com a queda do outro crente. Você pode ver aí, quando alguém cai, tem crente que bate palma, fala assim, tá vendo? Eu disse, eu falei que ele não ia ficar firme, como se fosse um motivo de festa. E isso não é bom diante de Deus, porque nós não devemos nos alegrar com a queda dos nossos irmãos. Nós devemos orar para que Deus restaure e traga de volta. Versículo 14. Olha só o que diz. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que eles estão falando? É inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O povo estava tão fora da realidade do que é temer a Deus, que para eles ele falava assim, servir a Deus é uma coisa inútil. Servir a Deus para quê? Isso você vai ver muito de pessoas que estão afastadas. Pessoas afastadas, quando você vai falar de Jesus, servir a Deus é coisa inútil. Eu não caio mais nessa de ser crente, não. Alguns chegam até a dizer, a Bíblia, para mim, é um livro como qualquer outro, criado por homens. Quem se apostar da fé, não tem mais dignidade de reconhecer que Deus fala. Para ele, Deus nem existe mais. E é duro, né? Para uma pessoa que já falou línguas estranhas, já profetizou, negar tudo aquilo que ele já sentiu na vida. Tem gente assim. Um certo pastor pentecostal saiu do meio pentecostal, foi para o meio tradicional e começou a pregar contra os dons do Espírito Santo. E ele começou a falar, aquilo ali era um êxtase humano que a gente sentia, não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Essas pessoas vão ter o juízo de Deus sobre a vida deles. Então, meus irmãos, Malaquias é um livro bem duro, porque fala diretamente para nós que estamos no altar do Senhor. O livro de Malaquias não fala só para o povo, não, fala para nós. A repreensão em Malaquias, a maioria, é para nós que estamos na liderança de igreja. Porque o juízo para aquele que está de frente da igreja vai ser maior do que para aqueles que estão ouvindo a palavra. Coisa séria. Se você tem desejo de ser pastor, pastora, de liderar, saiba que o que você ensinar, você vai ser medido naquele dia por cada palavra que você ensinou. E não existe liderança que não ensine. Se a pessoa não tem capacidade de ensinar, ela não tem capacidade de liderar. Ela precisa aprender a ensinar. Por exemplo, os pais às vezes não têm uma educação, mas eles têm a prática de ensinar o filho. Assim é um pastor ou um ministro que assume o altar do Senhor. Ele tem que ensinar a palavra de Deus. E ensinar a palavra de Deus não é fácil, não. Porque aquilo que nós vamos falar não vai agradar todo mundo, não. Se
você quer pregar pregação para agradar o povo, esquece, é melhor você não pregar. É melhor não pregar. Porque no dia que você quiser só agradar, meu irmão, você não está mais pregando a palavra, você está pregando o que está no coração. O que está no coração, eu vou pregar aquilo que vai te massagear, mas que não vai te trazer de volta para o arrependimento. De que você precisa ter uma vida sincera para com Deus. Então, Malaquias, ele é duro em muitas coisas, inclusive na questão do casamento. Você quer ver? Capítulo 2. Olha só, a partir do versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de vossos pais? Judá foi desleal. A abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O Senhor extirpará a tenda de Jacó. Um homem que fizer isto, que vela e que responde, que oferece dons ao Senhor dos Exércitos, ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas e choro, e de gemido e de sorte, e ele não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer da vossa mão. Você está dizendo que Deus não aceita a oferta de pessoas desleais. Então, aqui eu consigo dizer, a igreja pode até aceitar a oferta de ímpio, mas Deus não. Quando você aceita a oferta, você aceita porque você precisa comprar alguma coisa para a igreja, você precisa fazer manutenção da igreja, mas nem sempre essa oferta que está sendo oferecida no altar, Deus está aceitando. Então, Deus, ele não se agrada desse tipo de coisa, porque Deus, ele automaticamente abomina os divórcios ilícitos. E o que é divórcio ilícito? É aquela pessoa que se divorcia por qualquer motivo. Brigou com a mulher em casa, se divorciou. O marido bebe demais, vou me divorciar dele porque ele é muito bêbado. Meu irmão, se você, minha irmã ou meu irmão, tanto para homem quanto para mulher, se você casou, você tem que suportar até o último momento no seu casamento. A única coisa que te dá respaldo para você se divorciar é infidelidade conjugal, é adultério. Se comprovar que o cônjuge te traiu, você tem direito de pedir separação e divórcio. Fora disso, você tem que continuar casado. Mas Deus nos criou ninguém para sofrer, o ser humano não pode sofrer, mas está vivendo uma vida de fachada, sofrimento e tal. Você escolheu sofrer, porque você casou sem pedir orientação a Deus. Eu não posso, em sã consciência, se chegar uma pessoa aqui, me pedir um conselho, pastor Mário, olha, eu vou me divorciar, porque
já não tenho mais química com minha esposa, e não sei o que lá, então para mim não dá mais, vou me divorciar. O senhor me abençoa para me divorciar? Eu falo, irmão, não tem nem como te abençoar, não. A decisão é tua. Você que toma a tua decisão. Quem vai arcar mais tarde com as consequências do divórcio é você. Eu não posso dizer que você se separe e nem que você fique junto. Porque eu, como pastor, eu tenho que te orientar espiritualmente, mas eu não tenho autoridade de viver na tua vida particular. A vida particular é tua e da sua casa. Ninguém, nenhum ser humano, nem pastor, nem polícia, nem ninguém pode se meter na tua vida particular conjugal. Mas, pastor, eu tenho visto muitos por aí, muitos por aí, dizendo que eu sou casada. Tem uma aliança Pedro, realmente, né? Diz assim, eu sou casada. Mas, cadê a esposa? A esposa, eu casado com ela, mas não convivo com ela. E alguns aí também não convive. Ela já teve um outro, ele também já teve um outro, uma outra. Pastor, eles são casados? Bem, eles podem ser casados ainda civilmente. Se eles foram casados civilmente, eles são casados civilmente. Mas, dentro da expectativa, eles não estão mais casados porque estão separados. Quando você se separa, Ele diz, tá casado, sou casado. vocês não estão mais casados de forma corporal. Porque o que é o casamento? O casamento é a união de corpos. Isso é o casamento. Eu também sei. Casamento é quando dois corpos se unem. Então a palavra um. Então dois se tornam um. Quando você faz um documento em cartório, a partir do momento, aquela certidão de nascimento já não tem mais validade. A validade a partir daquele momento é o documento de casado. Então, os dois estão em um só documento, são uma só carne. Paulo ele dá orientação quando ele fala que na igreja de Corinto tinha um problema, que eles se uniam a prostitutas. E aí o que acontecia? Quando o homem tinha relação com uma prostituta, ele era um só corpo com a prostituta, porque estavam unindo o corpo. Então, quando você não vive mais junto dentro do mesmo teto, vocês podem ser casados no papel, mas dentro da naturalidade, vocês já não são mais casados, porque vocês estão vivendo separados. Ali não tem mais vínculo. O que está faltando ali é entrar no processo de separação legal na lei. Então não vivem mais junto, não são casados. Não tem mais coisa. Ah, eu sou casado, mas minha mulher está morando com outro homem. Então você não é mais casado. Se ela está morando com outro, você não é mais casado. Você agora está precisando regularizar apenas a sua situação, dando a ela o documento de divórcio para você continuar vivendo a sua vida. Ou você continua sendo solteiro. Tem mais, se você se separar sendo o culpado, você não pode casar de novo. Não pode. Se você, Jesus não proibiu de forma nenhuma o divórcio. O divórcio não é proibido. Mas se você divorciar, você tem que viver solteiro até a morte. E qual é o homem que vive solteiro até a morte? Poucos. Poucos. Ele sempre tem que arrumar. Tem um homem que tem necessidade de ter alguém para cuidar dele. A realidade é essa. Porque, na realidade, a mulher, ela foi colocada para ser o quê? Ajudadora do homem. Porque tem coisa que o homem não faz. Aí eu costumo até dizer, a mulher ela trabalha muito mais do que o homem.
Por quê? Porque a mulher cuida de casa, cuida dos filhos. Hoje, na pós-modernidade, nem tanto que hoje as mulheres estão trabalhando também de carteira assinada. Mas antigamente, no tempo bíblico, mulher não podia trabalhar. Era proibido. A mulher só cuidava da casa. Por isso que ela leva o nome de esposa. Você sabe o que significa o nome esposa? Escrava. A palavra esposa significa escrava. A mulher era a escrava do marido. Ela era a propriedade do marido. Hã? Mas na Bíblia estava dessa forma. A mulher era propriedade do marido. Sabe por que ela era propriedade do marido? Porque o marido comprava dos pais. Tinha que pagar para ter ela como mulher. Era isso mesmo. Era isso É isso aí. Do momento que o marido ia lá e pagava para os pais, ó, estou dando o dote por aquela que é minha amada. A partir daquele momento, aquela mulher já não pertencia mais aos pais. Era do marido. Eu lembro do pastor Luiz Carlos, a minha esposa conhece, o pastor Luiz Carlos estava até doente, está morando lá para aquele lado de Niterói lá. O pastor Luiz Carlos casou com a irmã Enilda. A irmã Enilda, tudo que ele pedia, ela dava na mão. Ele queria prato de comida, ela ia lá na mão dele. Queria o café na mão dele. Tudo ela fazia para ele. Eu achava engraçado, porque num tempo tão agora, e meus avós também eram da mesma forma. Minha avó, se meu avô falasse que queria comer um cordeiro, ela tinha que comprar o cordeiro e fazer para o meu avô. Era aquela questão do amor daquela época. Porque naquela época não tinha tanta coisa como tem hoje. As mulheres naquela época já eram ensinadas a como se submeter aos maridos. Só que hoje não funciona mais. Não funciona mais. Por que a mulher não tinha direito de falar na igreja? Porque a igreja era feita para homens. Paulo falava assim, a mulher fique calada na igreja. Se tiver alguma dúvida, pergunte o marido em casa. A Bíblia diz. A Bíblia que diz. Isso aí era a Bíblia, na época de Paulo. Vai falar isso hoje na igreja, porque a mulher tem que ficar calada na igreja. Agora os homens ficam calados. Então a gente está vendo que muita coisa, por causa da modernidade, muita coisa mudou. Pastora, na época do meu avô, pastora era heresia. Ó, falar que mulher era pastora, eu lembro da primeira pastora da Casa da Bênção. Morava lá na Kelso. A igreja lá fizeram uma igreja de barracão, aí postaram uma pastora, o nome da pastora era Olívia. Rapaz, aquela mulher foi massacrada pelas igrejas do local. Igreja que mulher manda, até o diabo corre. Porque mulher não pode dar ordem na igreja. Quem tem que liderar a igreja é homem. Deus estabeleceu os homens para líder, não mulheres. Mas nós vivemos uma pós-modernidade, nós não vivemos mais o tempo bíblico. O que os pastores têm que entender é que nós vivemos o século XXI. Nós não vivemos mais debaixo da cultura ocidental. Nós estamos na cultura oriental. Nós estamos na cultura ocidental. Aqui a mulher fala, o marido tem que obedecer. Ainda lá fora, as mulheres têm que obedecer o marido. Lá na Arábia Saudita, lá, as mulheres ainda continuam ainda debaixo das regras dos homens. Eles não dão liberdade para as mulheres. São países até que ainda que os direitos humanos
Os direitos humanos estão lutando para poder libertar as mulheres da escravidão, mas continua. A mulher lá não pode mostrar o rosto na rua. A mulher tem que andar com aquela batente sol de 40 graus do deserto. A única coisa que o homem vê de uma mulher lá na Arábia Saudita é os olhos. Mais nada. Só quem pode olhar para o rosto da mulher é o marido. Mas lá também existe o segundo casamento. Lá não é bigamia, lá não tem. Lá eles podem casar até 2 vezes, 2 mulheres. Mas aqui no Ocidente, o homem não tem capacidade, às vezes, de segurar uma mulher só. Não tá nem com uma. É verdade. Aí o cara às vezes fala assim, queria ser igual lá no tempo de Davi, ter 300 mulheres. Ele ia segurar 300 mulheres como, meu irmão? Pô, nessa época que nós vivemos, a gente tem condição de ter 300 mulheres? Nenhuma. Nenhuma. Não, a gente te fala brincando, mas a coisa é séria. Coisa é séria. Então Deus, Ele não ama, Ele detesta. A Bíblia diz que Ele detesta o divórcio. O divórcio é algo que Deus odeia. Mas, por causa da dureza do coração do homem, Deus permitiu que o homem se divorciasse. Então o homem pode se divorciar? Pode, porque Deus permitiu. Mas ele pode casar de novo? Depende da forma de como ele se divorciou. Então o que acontece? Infelizmente, por causa da liberação do divórcio nas igrejas, hoje em dia está virando bagunça. O povo divorcia, casa de novo, depois divorcia de novo, casa de novo, depois divorcia de novo, casa de novo. E vai indo. E a gente não pode, eu não posso julgar ninguém, porque ninguém está na pele de ninguém. Ninguém. Eu não estou na pele daquele que se divorciou 10 vezes. Eu não sei por que motivo ele se divorciou 10 vezes. Não posso falar, vai para o inferno. Quem sou eu para dizer que ele vai para o inferno porque ele divorciou 10 vezes? A Bíblia não diz que ele vai para o inferno. A Bíblia diz que quem casa de novo comete adultério. Mas a Bíblia também não diz, literalmente, que a pessoa vai morrer e vai para o inferno. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Quem sabe o que vai acontecer com o homem naquele último dia? É somente Deus. Então vai ter muita coisa que a gente pensa que vai ser e não vai ser. Então a gente tem que tomar muita cautela no que a gente costuma dizer. Eu não posso dizer nem que o católico vai para o inferno. Eu não posso. Eu já vi irmão aí batendo, que é isso? A igreja católica está indo para o inferno. Não posso falar isso. Eu não posso dizer isso. Porque tem gente lá que é católico, mas é tão certo como você. Tem católico lá que não adora imagem. Tem católico lá que não faz profissão de fé. Tem católico lá que não adora Maria. Tem católico que lê a Bíblia. Agora ele vai para o inferno só porque ele pertence à igreja católica? Não. Porque quem vai salvar não é denominação e não é religião. É você crer no nome de Jesus. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Não diz que aquele que aceitar na Assembleia, na Universal, na Batista, na Católica, na Adventista. Diz que aquele que crer será salvo. Independente da religião, se ele crer que Jesus é Salvador da vida dele, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está salvo. Então a única coisa que é exigido para a nossa salvação é crer em Jesus. Nossa salvação não depende das nossas boas obras, do que a gente faz de bem, mas depende da gente crer que Jesus é Salvador da nossa vida. Então, quem é que vai para o inferno? Aquele que serve a Satanás.
Bíblia diz que no lago de fogo é feito para quem? Para o diabo, o anticristo e o falso profeta. Então, quem vai ser lançado lá? Satanás, anticristo e falso profeta. Falso profeta é todos aqueles que seguiram a falsa religião, aquilo que afasta, que vai contra Deus. Todo aquilo que é ensinado contra Deus é uma falsa religião. Então o que o diabo vai fazer nos últimos dias? Vai levantar uma religião que vai pregar contra Deus e blasfemar contra Deus. Todos que seguirem essa e forem marcados com o sinal da besta perderão a sua salvação. Então só quem vai perder a salvação e lançado no inferno é aqueles que fizeram aliança com o próprio Satanás. Fora disso, todo ser humano, independente de raça. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos uma forma de adorar a Deus. Na África, outra forma de adorar a Deus. Lá no meio dos Oriente Médio tem uma outra forma de adorar a Deus. Mas todos adoram um único e verdadeiro Deus. Aqui nós temos o costume de... A igreja tem o costume de falar que o crente que usa barba vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que a maioria dos servos e apóstolos eram homens que tinham barba. E eles foram para o inferno porque tinham barba. A barba é uma coisa da natureza humana. E era uma questão de honra do homem. Um homem no Antigo Testamento, se ele não tivesse barba, ele era desonrado em Israel. Então, para ele ser considerado um rabino, uma pessoa sábia, um ensinador, ele tinha que ter a barba. Tem muitas coisas aqui em Malaquias que a gente poderia falar. Muitas coisas mesmo. Mas eu vou terminar aqui com o versículo 18, para a gente terminar nosso estudo hoje. Versículo 18 diz: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus vai mostrar para nós qual é a diferença entre aqueles que servem e não servem a Deus. Quem é que serve a Deus? Aqueles que amam a palavra, que praticam a palavra, que vivem a palavra e que andam na palavra. Quem não serve a Deus é aquele que usa a palavra para poder falar o que é da sua mente. Interpretação, dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Que hoje virou moda falar a salvação, ninguém perde a salvação. Na realidade, biblicamente, quem é salvo em Cristo. Mas você pode perder a sua salvação se você se apostatar da fé. Enquanto você estiver firme na fé, você é salvo. Mas se você se apostatar dela. E o que é apostatar da fé? É negar tudo aquilo que você aprendeu do Senhor. É negar que Jesus é teu Salvador. É blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Quem sabe aqui o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você falar mal do Espírito Santo. É você não ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. E ele se entristece. E quando você se afasta da verdade, o Espírito Santo vai chegar a você e vai falar que você está indo para o caminho errado, mas você já está apostatado, você não vai reconhecer que o Espírito Santo está com você. Então você vai rejeitar a voz do Espírito Santo. Você vai blasfemar contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a blasfêmia não tem perdão nem aqui e nem no século vindouro. Então quem blasfema contra o Espírito Santo perde definitivamente a salvação. Só nesse caso,
você perde definitivamente a salvação. Só uma pergunta que foi até da minha vigília, que aconteceu. Quando a pessoa usa a palavra, faz conta, a pastora fala uma palavra, aí eu venho com outra palavra para debater aquilo que a pastora fala. Igual na vigília, né? A gente sabe porque. Não, eu tô falando não. Sabe o que eu falei? Eu falo assim. Todos nós sabemos como é que é a mulher do fluxo de sangue, sabe? Aí eu trouxe um pedacinho, não sei se as irmãs lembram da mulher do fluxo de sangue. Aí o evangelista veio e falou que a mulher não veio se arrastando e o fluxo de sangue da mulher era na cabeça. Querendo me entusiasmar, entendeu? Aí, Isso aí a gente aí eu aprendeu. falei assim, é gente que não, aí eu, na mesma hora eu falei assim, é gente que não vem pro estudo, é gente que não tem vida, é gente que não tem A Deus. gente aprendendo heresia na internet. A pessoa pega na internet informação que não tem comprovação bíblica. Teve um também que falou, pastor, que eu saiba, a mulher do fluxo de sangue é 12 anos, né? Tanto que compara a menina que tinha 12 anos, a filha de Jairo, né? A mesma idade. Aí o evangelista uma vez veio falando também, contradizendo, falou que a mulher do fluxo de sangue ficou 18 anos. Eu falei, só se for da tua Bíblia. Porque todas as Bíblias que eu já li, eu vou colocar outra que é 12 anos. Da tua Bíblia, A Bíblia fala literalmente que é 12 é anos. 12 anos. Ele falou E 12 anos vivendo, aparentemente, essa mulher, ela já era um milagre, porque ficar 12 anos com o sangue saindo do corpo e vivo, só milagre. Porque provavelmente a pessoa aí leva um tiro e perde um pouquinho de sangue e morre. Agora fica 12 anos perdendo sangue e viva, só um milagre de Deus. É porque tinha algo para ser mostrado pela vida daquela mulher. Então ali já era 2 milagres. Milagre da mulher que vivia 12 anos com fluxo de sangue e o milagre de uma menina que havia acabado de morrer. Porque a Bíblia diz que ela morreu literalmente. Ela não estava, ela estava morta. O povo comprovou que ela estava morta. E Jesus disse, ela não morreu, ela dorme. Tanto que o povo riu de Jesus quando Jesus disse que ela estava dormindo, porque o povo sabia que ela havia morrido. Então, a gente sabe que há coisas que são para a glória de Deus. Então, há doenças que são para a manifestação do poder de Deus. Há doenças que são para a morte. Não tem jeito. Tem coisas que Deus dá para demonstrar o seu poder, mas tem coisas que são realmente para a morte. Não é tudo que Deus vai curar. Deus tem que curar todos. Não, Deus não tem que curar todos. Porque se Deus tivesse que curar todos, não existia mais doença na terra. Agora, há coisas que são para Deus manifestar o seu poder. De que igual o meu tio Eliseu, para me terminar agora, porque a gente está falando, a gente acaba falando mais. Meu tio Eliseu, ele foi orar uma vez lá em Niterói, na casa de uma mulher, que estava com um câncer, mesmo avançado. Só que o câncer dela era um câncer maligno, um câncer diabólico. E ele foi orar, a mulher expeliu o câncer na hora, aquele sangue grande saiu da boca da mulher no chão, expeliu aquele câncer, aquela coisa, aquela crosta preta. E aquela mulher foi curada definitivamente daquele câncer, porque aquilo ali era para ser mostrado o poder de Deus. Agora vai ter gente que você vai orar, não vai acontecer nada. Mas tem coisas que para Deus mostrar o seu poder, ele vai fazer a pessoa vomitar câncer. Faz. Deus é o mesmo. É porque aqui a gente não trabalha com trabalho de libertação aqui na igreja. A gente não trabalha com libertação aqui. O culto de libertação da gente aqui é culto de louvor. Porque culto de libertação é orar, botar a mão nos enfermos, é curar enfermo, é expulsar demônio. Isso é culto de libertação. É trazer pessoas que estão com obra de macumba, pessoas que... Aí a pessoa vai chegar aqui na frente e você vai começar a fazer oração, ela vai começar a se sentir mal, vai começar a vomitar. Aí tem que ter as obreiras para vir limpar aqui os vômitos de pessoas que vão vomitar. Isso
dá oportunidade. Quando libertação, literalmente, não se dá nem oportunidade para as pessoas. Você dá para a pessoa contar a bênção, vitória, mas oportunidade para libertação. Você pode ver que as igrejas que trabalham com libertação não dão oportunidade, a não ser para a pessoa contar o milagre que aconteceu na vida dela. Então é um culto que tem que ser focado para libertação. Culto de libertação, antigamente, na igreja era assim, a gente pegava a mesa, botava aqui na frente, ficavam os irmãos aqui sentados na mesa. Então, botava os pedidos de oração, botava tudo aqui na mesa, e quando estava na hora assim, o povo fazia fila para você orar. E aí você começava a orar, daqui a pouco as pessoas estavam caindo endemoniadas no chão, você expulsava demônio, tinha demônio de todo qualquer tipo de jeito. E a gente não faz mais isso. A gente não faz esse tipo de culto. Porque a gente não tem. Parece que a igreja hoje perdeu a autoridade.